Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Começa oficialmente a estação preferida do Carioca e o Corpo de Bombeiros reforça o número de guarda-vidas nas praias do Rio. A gente conta com motos aquáticas, helicópteros, botes e até drones. Vereador comemora a aprovação de projeto que vai beneficiar mais de 1 milhão de idosos no Rio. Prioridade nos atendimentos, gratuidade nos transportes, 50% de desconto em ingressos e espetáculos e uma diversidade de outras coisas. E consumidores lotam a Cadeg em busca de bacalhau para a ceia de Natal. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando sobre o início da estação mais aguardada pelo carioca, o verão. Há dias, moradores do Rio de Janeiro e turistas convivem com um sol escaldante, temperaturas em torno dos 40 graus. O calor não espantou um banhista ilustre. Um Papai Noel de bermuda e camisa estampada desembarcou na praia de Copacabana para surpresa da criançada. Desde que se formou na escola de Papai Noel há 3 anos, Paulo Mourão se transformou no Papai Noel surfista. A estação mais quente do ano promete ser pra lá de escaldante. A previsão é que os termômetros subam mais que no mesmo período do ano passado. A gente sabe que esse ano vai ser mais quente, né? E a gente está esperando aí chegar e aproveitar bastante, né? Torcer para que as coisas melhorem e a segurança melhore aqui no Rio de Janeiro, para a gente poder aproveitar muito bem, que é a praia linda que a gente tem aqui, né? Estou preparadíssimo e animado. E aí, como é que é essa? Bastante. O verão maravilhoso no Rio de Janeiro. Tem que ter bastante protetor solar, né, protetor labial, vir num horário mais cedo, né, sair de repente antes de meio-dia, né. Beber mais água. E se hidratar sempre, né, de repente muita água o tempo todo, né, que você aí está preparado, né. Cláudia Mascarenhas recebeu a família que veio de Salvador passar férias no Rio. Adoro esse cantinho, nadar aqui é bom demais. Eu faço natação no mar aqui. E trouxe hoje os amigos da família para virem prestigiar e saber as delícias desse verão e desse cantinho. Você é aqui do Rio? Não. Você é de onde? Salvador. O que você está achando? A Praia do Rio é melhor do que Salvador? De Salvador é melhor e igual? As duas são muito legais. O verão chegou e com ele aquele calorão típico da estação. Mas tem gente resistindo às altas temperaturas. Como é que faz, Papai Noel? É só trocar a roupa, né? Botar a roupa do Rio de Janeiro, né? Porque a roupa do Papai Noel lá do Polo Norte é muito pesada para esse calor aqui. Daí a gente procura fazer a roupa de praiana, surfista, que é para poder ficar... Um chinelo, uma roupa mais leve, um protetor solar. Chinelo, também. Para poder resistir. Com certeza. Mesmo com o calorão, o bom velhinho fez a alegria da criançada. Ai, adorei. Valeu a pena ver Papai Noel? Valeu. Parece que eles estão felizes. Passar um pouquinho do espírito do Natal para a criançada, para as famílias que estão aqui na praia. Isso. É isso que a gente está tentando fazer. Para ver se a gente tem mais amor e mais paz nesse mundo, entendeu? É o que nós estamos tentando. Ho, 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 ho! Feliz Natal! E por falar em praia, já está em vigor a Operação Verão do Corpo de Bombeiros. Até março vão ser 1.300 guarda-vidas espalhados pela orla. Este ano, eles tiveram trabalho. Desde janeiro, já são mais de 20 mil salvamentos nas praias do estado. A contagem regressiva para o verão acabou. Agora é curtir a praia, o sol. Opa, para essa turma, o verbo não é exatamente curtir. Os bombeiros do Gemar se preparam o ano todo para trabalhar muito nesta época do ano, quando as areias ficam lotadas e o mar também. Aparecem até visitantes ilustres. A gente conta com motos aquáticas, helicópteros, botes,
e até drones. O guarda-vidas, ele enxerga o afogado de longe, porque ele conhece o mar. E as correntes de retorno, elas demonstram para o guarda-vidas o local que aquele afogado ele vai percorrer durante o mar. Então o guarda-vidas ele pega o atalho, ele já percebe que aquele afogado não vai conseguir retornar e já vai até o afogado. A Operação Verão começou no primeiro dia de dezembro e vai até o fim do Carnaval. Só nessas 2 primeiras semanas foram feitos quase 400 salvamentos. Para evitar que esse número cresça além do previsto, os bombeiros trabalham na prevenção. Hoje, a meta do guarda-vidas é prevenir e não deixar ninguém se afogar. Ou seja, o guarda-vidas ele tem apito, ele tem uma boia chamada rescue tube, que a gente utiliza atrás, e a gente tenta fazer com que o afogado ele nem entre na condição de risco. São 1.300 guarda-vidas espalhados pelos 210 postos da Orla. Isso representa 50% a mais que o efetivo normal. Mas atenção, eles só ficam na praia até o pôr do sol. Por isso, o mergulho noturno é arriscado. Para orientar os futuros banhistas, os bombeiros realizam desde 1963, sempre em janeiro, o Projeto Botinho. A garotada aprende a conhecer as condições do mar e tem aulas de primeiros socorros. As inscrições já começaram. O Projeto Botinho, ele é uma tradição já de anos, que a gente já herdou desde o Salvamar. O primeiro quartel que teve o Projeto Botinho foi Copacabana. As crianças aprendem sobre prevenção, salvamento e fazem muita atividade na água. Foi dada a largada para o verão carioca e o Corpo de Bombeiros adverte: se beber, não mergulhe. As inscrições para o Projeto Botinho 2019 podem ser feitas pelo site do Corpo de Bombeiros. E na última sessão do ano, na Câmara Municipal do Rio, os vereadores aprovaram a redação final da Lei Orçamentária Anual de 2019. A arrecadação da Prefeitura, no ano que vem, deve ser de 30 bilhões de reais, quase 400 milhões a mais do que este ano. Mas uma emenda aprovada vai impedir que o prefeito do Rio altere o orçamento em mais de 15%. Fernando William foi um dos vereadores que votaram a favor da emenda. O parlamentar comentou a aprovação da Lei Orçamentária Anual. O orçamento, o grande problema continua sendo a saúde. Nós, na verdade, aprovamos um orçamento que é basicamente o mesmo do ano passado e que deixou um buraco de 720 milhões para o ano que vem. Então, significa que nós vamos pagar no ano que vem esses 720 milhões, mas vamos ficar com um buraco que certamente girará em torno de 720 milhões ou mais, até porque as necessidades de saúde aumentam a cada ano. Eu tentei, inclusive, com uma emenda ao orçamento, retirar recursos de outras áreas e, principalmente, já que nós aprovamos o projeto de securitização, destinar uma parte dos recursos da securitização para a saúde, mas às vezes a gente percebe que os colegas não estão muito atentos ao que estão votando, e votam contra por achar que mas é o vereador que não vota sempre com a gente, então está apresentando emenda, essa emenda pode estar atrapalhando o governo, acaba votando contra uma coisa que eu acho que é extremamente necessária para que nós resolvêssemos o problema da saúde do Rio de Janeiro. Então, assim, o orçamento não foi o ideal, não foi o que eu gostaria que fosse, pelo menos. Acho que há necessidade de mudanças importantes. E você vai ver depois do intervalo a corrida ao bacalhau na CADEG para garantir o produto na ceia de Natal. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. A osteoporose é uma doença que tem como característica a perda progressiva de massa óssea, e isso tem relação com a diminuição da absorção de alguns nutrientes, como cálcio e magnésio. Ela é uma doença silenciosa, não apresenta sinais e sintomas, então é preciso fazer sempre os exames periódicos. Lembrando que ela é mais comum no idoso, principalmente nas mulheres pós-menopausa. A prevenção da osteoporose ela pode acontecer através da alimentação, então leites e derivados como queijo, iogurte, vegetais verdes escuros também são fontes de cálcio e não esquecendo do gergelim, que também é uma importante fonte.
Além disso, é muito importante que o idoso tome banho de sol. Isso porque é através do sol que nós fazemos a síntese de vitamina D. E não se esqueça, o consumo diário de alimentos fontes de cálcio e a exposição ao sol para a síntese de vitamina D vão ser importantes para manter a saúde óssea do idoso em dia. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. Um projeto aprovado na Câmara Municipal poderá beneficiar mais de 1 milhão de pessoas no Rio. A lei prevê que idosos a partir de 60 anos tenham gratuidade nos transportes e meia entrada nos ingressos. A iniciativa é do vereador Eliseu Kessler. Publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do município e aprovado pela Câmara Municipal do Rio, o projeto de lei 782 de 2018 do vereador Eliseu Kessler passa a considerar idoso todo cidadão que tiver igual ou superior a 60 anos. Nós acabamos de aprovar aqui, em segunda discussão, um projeto que é um xodó meu, na verdade, que é o que reduz a idade do idoso para 60 anos de idade. Na verdade, esse projeto ele já cumpre o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal em que garante nacionalmente essa redução da idade. Porém, os municípios não regulamentam essa lei, até porque pode gerar um impacto financeiro em cada município, a gente entende isso. Porém, como é um direito nacional, cabia a nós regulamentarmos isso. E os nossos pares e os nossos vereadores entenderam essa importância. E aí a gente consegue traduzir essa redução para prioridade nos atendimentos, gratuidade nos transportes, 50% de desconto em ingressos e espetáculos e uma diversidade de outras coisas. Então é uma lei justa, é uma lei que as pessoas queriam, pedem isso o tempo todo. Nas redes sociais eu sou invadido com perguntas dessa natureza. Com a lei aprovada e sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella, os benefícios vão atingir mais de 1.300.000 pessoas. O que o senhor acha desse projeto de lei do vereador Eliseu Kessler, que diminui nessa idade para as pessoas terem os benefícios de 65 para 60 anos? Vai ser maravilhoso porque reduziu a idade para 60, aí vai pegar várias prioridades em várias coisas, passagem gratuita no metrô, porque há 60 anos é lei, dá direito para o idoso. Inclusive até assento, prioridade para o idoso dentro do metrô já existe. Então o idoso está com moral. Eu trabalho com idosos, né? Sou agente de saúde geriatra e estou caminhando para lá também. Eu acho que é o certo. É bem, uma coisa que já teria que ter feito já isso aí. Eu acho legal, entendeu? Já vai nos ajudar, né? O que não pode fazer é o que eles estavam fazendo aí, querendo aumentar. Aí não, mas se for diminuir, tudo bem, eu concordo. Seria ótimo, né, para ajudar a população, né, com essa idade, ter esse privilégio de aceitação para o público, né? 60 anos está uma boa idade já. Com certeza. Para ter os benefícios. Né? Com certeza. Seria ótimo mesmo. Acho que com 60 anos a gente já contribuiu bastante para o desenvolvimento do país, para a cultura, enfim, para o crescimento do nosso país. Então acho que 60 anos seria uma idade bacana para a gente ter um benefício para as pessoas, né, que merecem um reconhecimento pela idade, né? Acho legal. No Momento Saúde de hoje vamos falar sobre hipotiroidismo e eu converso agora com a doutora Luana. Doutora, quais problemas podem existir na tireoide? A tireoide pode funcionar demais, que a gente chama de hipertireoidismo, pode funcionar menos, que a gente chama de hipotireoidismo, e ela também pode ter alterações focais, como nódulos, cistos, que não necessariamente precisam estar relacionados com um hipertireoidismo ou hipo, mas podem estar. Doutora, o que é o hipotiroidismo e o hipertiroidismo? No hipotiroidismo, a gente pode ter vários sintomas.
Por exemplo, um cansaço, um enfraquecimento do cabelo, das unhas, um inchaço pelo corpo, depressão, demência, uma alteração de vontade de fazer as atividades, alteração da pele, de ressecamento, um frio excessivo. Então, você repare que são várias alterações que podem acontecer por causa de um desequilíbrio apenas da tireoide. No hipertireoidismo, a gente também tem várias alterações. Também pode causar um enfraquecimento das unhas do cabelo e ele pode gerar uma perda de peso, pode gerar diarreia, pode gerar sudorese, irritabilidade, calores excessivos, uma agressividade inapropriada. Então, as duas patologias, elas representam um funcionamento inadequado da glândula tireoide. Como é feito o diagnóstico? A gente faz diagnóstico através do exame de sangue. A gente acompanha o funcionamento da tireoide através do T4 livre. O T4 livre, quando ele está alto, mostra que a tireoide está funcionando demais. Quando ele está baixo, mostra que a tireoide está funcionando de menos. A gente tem também o TSH, que é o quê? É um hormônio que a hipófise produz para estimular a tireoide a produzir o seu hormônio. Então, repare só, a gente tem o T4, que é uma forma da gente acompanhar o funcionamento da tireoide. E a gente tem o TSH, que é uma forma da hipófise controlar e fazer com que o funcionamento da tireoide esteja adequado. Por exemplo, quando a gente tem um funcionamento aumentado da tireoide, o T4 está livre, mas ele não necessariamente já começa ficando alto. Na hora que a tireoide já começa a funcionar demais, a hipófise já começa a diminuir o TSH. E aí o TSH está diminuído e às vezes não há um aumento do T4 ainda. Isso é o que a gente chama do hipertireoidismo subclínico. Quando acontece no sentido oposto, por exemplo, a tireoide não está funcionando bem, ela ainda não começou a deixar o T4 baixar, mas a hipófise já está percebendo que ela não está conseguindo acompanhar, o TSH já começa a subir, porque a hipófise está ali tentando estimular a tireoide. Então, quando a gente sobe o TSH, mas o T4 ainda está normal, a gente chama do hipotireoidismo subclínico. Então, os subclínicos, né, são como se fosse um pré-hipertireoidismo, um pré-hipotireoidismo, e a gente tem que ir acompanhando, em alguns casos vai ser até indicado fazer tratamento. Doutora, qual é o efeito do desequilíbrio na tireoide? Todas essas alterações, tanto para mais quanto para menos da tireoide, vão causar sintomas característicos. E aí a gente vai acompanhando através do exame de sangue para a gente deixar isso equilibrado e controlar tanto os sintomas quanto os efeitos adversos. Porque além da questão de sintomatologia mesmo, do desequilíbrio da tireoide, tem também os riscos que às vezes a gente não pensa. Por exemplo, o hipotireoidismo ele aumenta risco cardiovascular. Então, além de toda a sintomatologia desagradável, tanto do ponto de vista estético quanto funcional, tem também um risco aumentado de infarto. O hipotireoidismo pode gerar depressão, pode gerar até distúrbios de demência, de perda de memória. Então, tem aí toda uma perda da qualidade de vida, tudo para o paciente. Então, a tireoide, ela controla vários sistemas que muitas vezes as pessoas não têm noção que eles são interferidos pelos hormônios tireoidianos. E é por isso que é um exame que é sempre importante a gente ficar acompanhando para manter a pessoa saudável, com uma boa qualidade de vida. Doutora, como podemos tratar as doenças na tireoide? No hipotireoidismo é um pouco mais simples, porque a gente só vai tratar oferecendo, quimicamente, o hormônio que a tireoide não está conseguindo produzir. Então, a pessoa vai tomar um remédio com hormônio. É mais simples. No hipertireoidismo, a gente vai ter que usar alguns fármacos, alguns remédios para inibir essa produção do hormônio. Então, é um pouquinho mais complicado. Em relação aos nódulos e cistos que a gente falou, que também são uma das formas de disfunção da tireoide, a gente vai ter que investigar. Geralmente a gente começa a investigação com ultrassom com Doppler, que ali a gente vai entender quais características são malignas, quais são benignas, qual é mais característica de cada patologia. E aí, em alguns casos, a gente faz o que a gente chama de PAF, que é a punção por agulha para aspiração por agulha fina. Que aí, nesse exame, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver a célula da tireoide. Então, é um exame de citologia. E aí, se for necessário, em alguns casos, a gente pode fazer uma biópsia. Na biópsia, a gente não vê só a célula, a gente vê todo o tecido. Então, é a célula dentro de toda uma estrutura.
Então a gente vai seguindo um passo a passo da identificação para deixar tudo muito mais equilibrado, né? E a pessoa conseguir não ter nenhuma sintomatologia e que seja inadequada e nenhum risco de progressão para um câncer ou para alguma outra doença. Quais as dicas de prevenção? Na prática, o ideal é sempre você acompanhar os seus exames com frequência, ficar atenta para a sintomatologia, para a alteração de peso. Ter uma vida saudável sempre é uma forma de prevenção, de equilíbrio, e visita frequente aos médicos, acompanhar com seus exames de sangue. Na prática, é sempre melhor a gente prevenir, né? A gente ir acompanhando e tratar as doenças no início, do que a gente só descobrir as doenças quando elas já estão muito, às vezes, de lesões avançadas ou quando elas já têm muito mais sintomatologia e aí a gente reverter vai ser mais complicado. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigada e até o nosso próximo Momento Saúde. E na CADEG a cena é de corredores lotados. As lojas que vendem bacalhau são as mais procuradas. A previsão dos comerciantes é de vender cerca de 300 toneladas do produto até o fim do ano, um aumento de 20% em relação ao ano passado. O chefe de cozinha de um dos mais badalados restaurantes da CADEG recebeu a nossa equipe e mostrou como se faz uma das mais tradicionais receitas de bacalhau. Mais de 30 mil pessoas vão passar por esses corredores diariamente até o final do ano. Essa época é quando o CADEG fica mais bonito, né? Mais gente, mais cariocas, mais turistas, mais pessoas se encontrando, procurando e principalmente referenciando a ceia natalina, esse período, né, de Natal, referenciando essa época festiva, em que o destaque sempre é o bacalhau, né? Muito bacalhau, vinho, azeites, frutas cristalizadas, presentes. Então, assim, flores para ornamentar também. Então, tudo você encontra num lugar só e também com uma concorrência, né? Que são várias lojas ofertantes. Então, tem uma certa variação de preços, sim, agora sempre primando pela qualidade. Todos atrás da iguaria mais cobiçada do momento, o bacalhau. E ele pode vir da Noruega, do Alasca ou do Canadá. Atravessa as águas frias do Atlântico Norte até chegar aqui. E chega assim, em postas, lascas, não importa. O importante é preparar aquela receita especial para a ceia natalina. Aqui no CADEG os preços são variados para caber no bolso de quem, mesmo com a crise, não abre mão de um bom bacalhau à mesa. E o preço tá bom? Mais ou menos. Subiu do ano passado, estava 45, agora está 58, subiu. Nossa equipe veio até esse restaurante aprender como se faz uma das mais tradicionais receitas de bacalhau. Gente, depois de acompanhar todo o trabalho do chefe Adão Almeida na cozinha e sua equipe na confecção desses pratos, não me resta outra opção a não ser saborear. A expectativa dos lojistas para esse finalzinho de ano é que se venda cerca de 300 toneladas só de bacalhau, um aumento de 20% a mais que o mesmo período do ano passado. O bacalhau nessa época ele aumenta cerca de 1000% em relação aos meses anteriores de média, né? Então, assim, essa época e a Semana Santa são os períodos que mais vendem bacalhau. Comerciante há 20 anos no CADEG, Rodrigo Quintana já comemora o aumento nas vendas. Se você não tiver prato de bacalhau essa época, praticamente não vende. Vendem, vamos dizer assim, 10 pratos de bacalhau para vender uma carne, né? A proporção é essa, mais ou menos. As pessoas já vêm com o intuito de comer um bom bacalhau aqui no CADEG. Sim, sinônimo do CADEG é bacalhau. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.